Pessoal, esse é um vídeo um pouco longo, mas antes de eu começar a narrar esse vídeo, eu vou precisar que vocês prestem atenção nessas imagens que estão na tela, para que daí assim vocês consigam entender. Essas imagens que estão na tela estão o homem que me aplicou o golpe 4 dias antes da Preta nascer. Está um dos comprovantes bancários que foi feito 700 mil reais na conta dele, no CNPJ, na empresa dele. Tem conversa com essa pessoa. Eu vou colocar alguns vídeos também aqui antes do vídeo começar, alguns vídeos que ele mandava para mim, fotos dos pneus zerinhos, na qual esses pneus também ele deu golpe lá na DN Pneus. Tem print de conversa, tem, enfim, algumas informações assim que eu acho que para vocês entenderem o vídeo é necessário que vocês vejam essas imagens. Eu postei esse vídeo no Instagram e muitas pessoas ficaram, mas quem é quem? Quem é quem? Não entendi. Então aí está o comprovante bancário, o doce que foi feito da imagem do sujeito. Ele é de Campina Grande, no Paraná, mas segundo informações ele está até no Belém e fica lá e aqui. Ele tem criança pequena em idade escolar, é fácil de se encontrar, e ele está se esquivando da justiça desde então para não receber as intimações. Ele está fugindo e eu acredito que ele está sendo protegido por algum órgão do Paraná. Então eu decidi fazer esses vídeos aí, porque a revolta de fazer quase 3 anos que esse cara me roubou é muito doído, porque eu continuo trabalhando, batalhando para dar o melhor para os meus filhos, enquanto um vagabundo desse até mansão de luxo comprou, sítio comprou, dando golpe não só em mim, como em outras pessoas, que eu tenho certeza que existem outras pessoas lesadas. O meu advogado da CHS Advogados cuida dessa questão, onde a DN Pneus também é uma das vítimas, onde ele pegou todos esses pneus que foram para vender nesse caminhão que era meu, quanto nos que ele deu para uma influencer aí. Então, gente, essas imagens no começo são muito importantes para vocês entenderem o restante do vídeo. Convido a você, se não tiver tempo agora, coloque um lembrete mais tarde e assista esse vídeo, que esse vídeo é muito importante. É muito importante, tem informações muito importantes. Dia 31 de maio de 2025, convido vocês para ficar aqui comigo nesse vídeo. Esse vídeo aqui é especialmente no YouTube e eu vou deixar o link lá no Instagram, porque provavelmente vai ser um vídeo longo. Hoje é sábado, dia 31, eu fiz uma coleta de maçã e vacaria e eu tô indo para a segunda e terceira, que serão ali no Fraiburgo, Santa Catarina. Tô descendo aqui a Serra das Antas, né? Logo ali abaixo é o Rio das Antas e divisa de estados. E eu fiz um vídeo anteontem, já era ontem pela manhã, porque era 4 e pouco da manhã. Eu, entre muitos dias na qual eu não consigo dormir, com tantas preocupações na cabeça, com tantas mágoas e dores que a gente vai guardando ao longo da nossa vida, e eu fiz um desabafo com vocês lá, e eu postei o mesmo vídeo tanto no Instagram quanto no Facebook, e muitas pessoas ficaram sem entender, porque nós temos muitos seguidores novos que não estão comigo desde 2022, por exemplo, porque a história ela começou lá em 2022, pessoal. Mas vamos voltar um pouquinho atrás lá. Eu trabalho de caminhão, já está fazendo 16 anos. Eu trabalhei 10 anos de carteira assinada na empresa Belaver Transportes. Ai, Sheila, você usa o sobrenome da Belaver? Não, nós sempre nos ajudamos. Eu divulguei a Belaver nas redes sociais, a Belaver me deu a oportunidade e juntos nós fomos uma família. Juntos nós fomos uma dupla, na qual eu devo muito para eles e eles também me consideram demais. E puxo para eles ainda nos dias de hoje, sempre que tem carga sobrando para mim, eu também puxo lá. Mas pessoal,
Em 2019, eu não incomodava ninguém. Quando eu anunciei que eu ia comprar o primeiro caminhão, eu não ia comprar o primeiro caminhão, eu ia comprar o primeiro boleto. Começou a haver muita armação contra a minha pessoa nas redes sociais por parte de colegas. Fato esse que me faz reforçar o qual eu nunca iria para uma política pensando em defender minha própria classe. Porque eu fui muito destruída, eu fui muito maltratada pela minha própria classe. Classe essa que deveria ser unida para que junto tivéssemos força para chegarmos lá em cima, termos nossos direitos vistos e ouvidos por quem realmente manda lá. Mas isso nunca vai acontecer enquanto caminhoneiro lascar com caminhoneiro. Muita coisa eu passei lá em 2019 que só eu nunca vou esquecer, tá aqui guardado dentro de mim. E aí começou minha vida em 2020, comprei esse caminhão aqui. Em 2021, o motorista que trabalhava comigo tombou meu outro caminhão, que era inteiro para pagar, mas era novo. Seguro não pagou. E aí começou um grande pesadelo na minha vida aí, que eu nem imaginava o tanto que eu viveria esse grande pesadelo. Mas se passou um tempo, muita dívida mensal, que talvez muitas pessoas que estão me assistindo nem consigam imaginar o que significa o valor de dívida mensal que eu tinha. Que ou eu estava sentada dirigindo, ou eu estava de joelho dobrado, agradecendo a Deus, implorando a Deus que não faltasse serviço. Rodava longe, foi aí que eu descobri o problema de coluna, que essa semana eu estava em vários médicos. Hoje eu sou refém num plano de saúde devido a esse problema que eu tenho na coluna, né, chamado sacroileite e tudo mais, para conviver com as dores, porque eu preciso trabalhar. Ou vocês acham que eu estou aqui brincando de caminhãozinho? Eu não estou brincando de caminhãozinho. Depois que foi reformado o Scania Rosa, bem no acidente dele, aquele Scania que eu tinha, o 440, né, o Streamline 1819, teve o consórcio começou a subir. E a minha prestação, que ela era de 7.200, ela chegou a 11.500 reais. Fatos esses que eu tenho guardadinhos os boletos para provar, se algum dia alguém duvidar. Aqui é o Rio Pelotas, está bem vazio, gente. E aí o Lucas, né, o namorado da Gabi, disse: ô sogra, por que você não faz uma rifa? Na época tava começando essas rifas aí, para você poder pagar esse caminhão aí, para você poder, né, se livrar dessa dívida que tava só aumentando e eu não tava mais conseguindo pagar. Aí eu disse: não, vamos fazer. Na época era bloquinho. Aí a Gabriela, minha filha, trabalhava dia e noite em cima daqueles bloquinhos. Ela conferia o Pix da pessoa, preenchia o bloquinho, enviava no WhatsApp a pessoa, e assim foi, e a gente conseguiu fazer isso para poder comprar o caminhãozinho para ela, porque era o sonho dela ter o próprio caminhão dela, mas ela não queria carreta, ela queria um bitruque. Ela não queria carreta, ela queria um bitruque. Durante essa rifa, pessoal, o primeiro sorteio, na época era venda por ordem, assim, né? 1, 2, 3, né? No primeiro sorteio não tivemos ganhadores. No segundo sorteio, eu de quarentena da preta. E nesse dia, esse fato que eu vou contar pra vocês, que vocês não entenderam no vídeo, já tinha acontecido. Eu de quarentena da preta, a preta com pneumonia, tudo isso também fato provado pela justiça. Eu no meu pior momento da vida, onde eu não desejo para a pior pessoa que me deseja o mais mal na internet, eu não desejo que ela viva o que eu vivi naquele momento. Mãe solo, 5 filhos, responsabilidade do lar, e você está passando por aquilo. Por um equívoco causado por uma pessoa bem influente nas redes sociais, que me passou o número errado pro sorteio, porque eu não estava podendo assistir,
porque eu estava com a minha bebê recém-nascida com pneumonia. Eu estava correndo, lutando atrás de médico com ela. Por um equívoco que foi corrigido em 3 minutos, eu corri um processo. Eu corri um processo de uma pessoa aproveitadora que no final da sua vida achou que era o momento dela ficar rica. Eu sofri muito com isso, muito. E eu digo uma coisa para vocês, pode passar o resto da vida, pode chegar aqui no leito do caixão dessa pessoa, que ela precise pedir o meu perdão para poder descansar. Eu falo isso sempre para Deus: Senhor, não permita que esse ser humano descanse, Senhor, sem que precise do meu perdão, sem que precise me pedir desculpa pelo que fez na minha vida. Porque o dano que foi na minha vida não foi o processo. O dano que foi na minha vida foi tentar me queimar, tirar minha credibilidade. Justo eu, que sou uma pessoa que, se eu não puder ajudar alguém, jamais eu vou atrapalhar. E fiz a entrega do prêmio para o ganhador certo, que tinha o bilhete, que saiu no número 1 lá no dia da Loteria Federal. Fato esse, galera, que já está aprovado na justiça e já acabou, e já se encerrou. Só que dias antes de tudo isso acontecer, no dia 26 de julho, 4 dias antes de eu ter a preta, eu estive em Campina Grande, no Paraná. Fui olhar um negócio que foi recomendação dessa mesma pessoa que me botou nesse negócio aí do número errado da rifa. Recomendação desse mesmo sujeito imundo, que é um sujeito muito sujo, muito mau caráter. É uma pessoa que não merece nem a nós dirigirmos o nome dele aqui. Ele, juntamente com o meu ex-esposo William, me indicaram, botaram a mão no fogo por esse homem, pelo tal de Portela, do grupo Evoque Portela. Que esse Portela tinha um caminhão novo, que estava cansado de se incomodar com o motorista, que não queria mais caminhão, que estava, na época da pandemia, um caminhão estava demorando muitos meses para chegar. E eles me disseram: Sheila, olha, nosso amigo ali tá o caminhão novo, novinho, ferpinha no pneu, não quer mais saber de motorista, caminhão 2022, pense, o ano era 2022, um caminhão 2022 com 23 mil quilômetros. Eu disse: minha filha, o que você acha? Vamos pegar? Vamos pegar, porque o dinheiro da rifa, nós quitamos o outro Scania, porque estava no nome da Bela Verde, nós quitamos o caminhão e o restante era para nós comprar um caminhão para Gabi, porque eu tinha uma carreta engatada, eu não tinha um caminhãozinho, eu tinha uma carreta engatada, na qual eu me desfiz para poder comprar o caminhão da Gabi. E então eu recebi fotos, vídeos, tudo do caminhão, um caminhão que tinha retarder, que na verdade chegamos lá não tinha. Um caminhão novo, um caminhão realmente novo. As fotos dele, era um caminhão sensacional. Eu tinha parceria com a Scanvol lá de Paulínia. A Scanvol ia pintar esse caminhão de rosa pra Gabi, e a Gabi ia realizar o sonho dela de ter o primeiro caminhão dela, pago no nome dela. Só que nesse dia 26 de julho eu vim de São Paulo, porque eu ia fazer cesariana em São Paulo, porque eu tive pneumonia da minha bebê aos 7 meses de gravidez. Eu fiquei 13 dias internada numa UTI na maternidade Santa Joana, em São Paulo, entre vida e morte, correndo risco de vida, eu e a minha bebê, que agora em agosto vai fazer 3 anos. Aí eu desci pro sul pegar a minha documentação para fazer cesárea em São Paulo, onde eu teria mais recurso, porque eu sou de uma cidade onde a gente não tem recurso de UTI, um recurso maior para um bebê especial, como seria a Preta. Assim, ela nasceu muito perfeita, mas ela corria riscos, né, pelo quadro que ela passou em 7º mês dentro da minha barriga. E eu desci, peguei a Gabi na rodoviária e fomos direto no pátio desse salafrário, lá em Campina Grande. Um pátio grande, bonito, com os muros altos. E lá estava a estrela da festa. Como ele mesmo falou, a estrela está reservada para uma grande cliente,
Quando a gente chegou lá, eu e a Gabi pode ser uma menina, mas ela entende de caminhão porque ela se criou dentro de caminhão. Aí ela disse assim, tá, esse não é o caminhão, cadê o caminhão que a gente comprou? Não, é o caminhão. Aí esse vagabundo nem tava lá no dia, tava só o Cristiano, o cunhado dele, porque o Portela mesmo, ele não estava naquele momento, os que estavam numa viagem. Quem nos recebeu foi o Cristiane Campestre, uma coisa assim. E aí eu disse assim, homem, o que aconteceu com esse caminhão, homem? Se eu botar na internet em 5 minutos eu descubro o que aconteceu com esse caminhão, cara. Ele não cheira não, nada. Resumindo, a gente não pegou o caminhão que a gente já tinha pago. Sabe por que a gente tinha pago, pessoal? Primeiramente, porque quem é honesto é o pobre. Não generalizando que todo rico é desonesto, mas quem quer certinho pra vida, pode ter certeza que quem é certinho, que quer honrar os seus compromissos, é o pobre. Então a gente tinha o dinheiro da rifa, a gente queria pagar logo para que naquele dia que a gente estivesse ali, para que a gente pudesse já transferir, sair dali com o caminhão transferido, tudo bonitinho, para a Gabi seguir viagem para Paulina e tudo mais, e eu seguir minha vida, porque minha bebê podia nascer na rua. A Marcinha, a caminhoneira, estava comigo, foi testemunha de tudo isso. E quando eu cheguei em Barracão, no Rio Grande do Sul, indo para Lagoa Vermelha, pegar a minha documentação com o Dr. Leonardo, que é o meu ginecologista, para ele me indicar para um outro profissional em São Paulo, eu recebi a foto do caminhão. E a foto desse caminhão, eu até vou marcar aqui o minuto que eu tô falando da foto desse caminhão, galera, para mim postar para vocês depois no vídeo, aí para vocês entenderem, tá? Foi no minuto 13. E esse caminhão era daquela empresa Ergert. Era um caminhão destruído, nem era daquela cor. Então toda aquela história que ele dizia que não queria mais saber de motorista, que não sei o que, que o motorista só incomodava, aquilo tudo era mentira, se provou naquele momento. E eu falei pra ele, disse, cara, e eu não tô aqui pra prejudicar ninguém, cara, só eu não posso pôr a minha filha num caminhão onde já morreu alguém. Só devolve meu dinheiro, tudo certo, ninguém vai ficar sabendo disso aí. Ele, não, Sheila, pelo amor de Deus, fique tranquila, despreocupada, eu fiz um negócio ali, e se eu romper o negócio hoje eu vou pagar multa e tal. Se me dá uns 10, 15 dias para mim levantar o restante, mas os 400 mil ele fez naquele mesmo dia, E aí nesse mesmo dia eu liguei para Brasdiesel e fiz a encomenda do caminhão da Gabi. E eu falei pra Gabi, pode demorar 1 ano, minha filha, agora você vai esperar o seu caminhão chegar, minha filha. Nem que demore 1 ano, minha filha, olha o que a gente tava passando. Feito isso, beleza, eu fui, tive minha bebê, passei todo aquele transtorno da rifa. E se eu falo pra Deus todo dia, Senhor, se tudo isso que eu vivi for pra lá na frente um dia eu dizer, ô Pai, que bom que eu passei isso, foi um baita aprendizado, Senhor. Eu sinceramente, até hoje, eu não consigo entender que eu tenha que ter passado por tudo isso. Eu na quarentena da minha filha, uma quarentena de uma cesariana, quando eu me dei por conta que esse salafrário não iria me pagar. E o Pablo, vendedor da Brasdiesel de Caxias de Vacaria, me cobrava. Sheila, você fez o pedido. Sheila, eu preciso de dinheiro. Sheila. Aquilo foi me dando um tamanho desespero, que por incentivo de uma pessoa que está até hoje nesse mundo sujo, que eu digo que é sujo, gente, porque quem entra no mundo sujo desse tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. E eu não tô falando de prostituição,
Eu não tô falando de prostituição, porque cada mulher é dona do seu corpo e ela faz o que o seu limite permite. Eu tô falando do maldito site OnlyFans. Eu, uma mãe de família com 40 anos, com um taio de cesariana na barriga, numa quarentena, amamentando uma filha, eu fui obrigada, eu não tive alternativa para me juntar 300 mil reais. Ou vocês acham que trabalhando eu ia conseguir 300 mil reais? Ou vocês acham que fazendo uma faxina eu ia conseguir 300 mil reais? Vocês acham que o banco ia me dar 300 mil reais? Ou que algum de vocês na internet que julgam os outros me dariam os 300 mil reais que aquele vagabundo me roubou? Não, ninguém me daria, ninguém. E eu não me arrependo de nada, porque o que eu fiz pela minha filha, fiz pelos meus filhos, fiz pela minha família. E vagabundo nenhum botou a mão no meu corpo, a não ser meu próprio marido. Vagabundo nenhum. Eu conheci o Mateus naqueles dias. Ele teve que ser forte, teve que ser cabeça para entender a situação. Porque eu falei toda a verdade para ele do que era, o que significava. E eu falei, eu tive dia para entrar e eu tô tendo dia para sair. E eu preciso que você entenda. E nós viajava com a Preta junto, com seriedade. Nunca nenhum caminhoneiro me desrespeitou na estrada, porque o único desrespeito da corja, ela vem através de um WhatsApp, através de um Instagram, através de um comentário de grupo, que é só assim que a escória tem coragem de desrespeitar, porque nunca um motorista de caminhão, um profissional, um pai de família, ou um empresário, ou um frentista, ou um segurança, nunca, por Deus no céu, chegou e me desrespeitou por eu ter tido um ano naquele maldito site OnlyFans e Privacy. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz pela minha família, de nada. E eu dei a volta, gente. Eu dei a volta, eu procurei a justiça. Eu fui em Campina Grande. Fui na delegada Tatiana, que agora é vereadora. Minha amiga me levou lá. Agradeço minha amiga, ontem estava falando com ela. A Tatiana nos indicou para o Braddock. Fomos até o Braddock, passamos o dia com o Braddock lá. Ele me garantiu que ia me ajudar. Ainda disse, Portelinha conhecido aqui. Isso, gente. A Preta recém-nascida. Recém-nascido, tive que sair lá do Rio Grande do Sul, largar o meu serviço, pegar meu carro, ir lá, fazer a ocorrência, porque foi assim que foi me recomendado. Na época, quem era o advogado da Scanvol, que estava fazendo esse processo para mim. E ele me indicou a fazer isso, ele me indicou até a postar as fotos na rede social. Eu postei, a Gabi postou. Nesses mesmos dias, o Lelo Caminhões, que é um cara bem conhecido ali em Curitiba, o Lelo vendeu o caminhão pro Portela. O Lelo pegou o caminhão, esse caminhão que era meu, e vendeu pro Portela, vendeu para um cara que tem um material de construção em Curitiba. O cara inclusive pedalou inteiro, porque o rico não tem dinheiro, o rico vai lá e financia inteiro. O pobre que quer pagar, é o pobre que é o certinho, que quer fazer as coisas certinho, quer fazer bonitinho, é o pobre. Porque o rico lá do material de construção financiou inteiro aquele caminhão. Aquele caminhão que era de leilão, que ele não valia mais o preço de novo, que pela lei ele valeria a metade. A metade, meu Brasil, vocês estão entendendo? E o Lelo Caminhões, eu chamei ele e falei, Lelo, saia de problema, Lelo. Esse caminhão é isso, isso e aquilo, Lelo. Mesmo assim, ele vendeu o caminhão, fez negócio, ganhou o dinheiro dele. Aí, nesses dias, o ordinário do Portela mentia pra mim que o Lelo não tinha pagado ele, que o Lelo tinha dado golpe nele. Mentia que
cabelo batateiro devia pra ele, que não tinha pagado ele, que ele tava desesperado porque esses dois caras não pagavam ele, que ele tinha dado um caminhão pro cabelo lá na época do tal de Titanic, que eu nunca segui essa gente do céu. E que o cabelo não tinha pagado ele, tinha prazo pra pagar e não tinha pagado, e o Lelo não tinha pagado. Resumidamente, gente, eu, Sheila Rosa Marchiori, Sheila Belaveira aqui das redes sociais, eu vivi por tudo isso, e logo eu conheci o Gustavo da CHS Advogados, que é um advogado do Paraná. Aqui é o apito do sensor de presença, gente, que tá muito próximo do outro caminhão, tá? Esse caminhão aqui é um top class, então ele apita, ele faz tudo sozinho, é impressionante. Aí o Gustavo me procurou e quis a minha causa. Amiga, eu sou daqui, eu vou atrás pra você. Esse processo vai ser o meu processo, vai ser o processo da minha carreira. E eu vou atrás desse cara pra você, minha amiga, eu vou conseguir. Entreguei transmiti toda a documentação pra ele. Fiz tudo que foi me recomendado, que foi me ordenado. Fizemos tudo. E vocês acreditam que 2 vezes a justiça bateu na trave não encontrando esse vagabundo? Vocês acreditam mesmo, gente, que isso tá certo? Ou vocês concordam comigo que alguém do Paraná está protegendo esse salafrário do Evoque Portela? Vocês acreditam nisso, gente? Quando eu postei o vídeo ontem, o Gustavo disse: amiga, não se rebaixe a ele, amiga. Não faça post sendo igual a ele. Eu disse: tomara que ele veja esse vídeo, Gustavo. Tomara, Gustavo, que ele me processe, Gustavo. Quem sabe assim vocês encontrem o destino dele, vocês saibam, porque ele não pode estar criando os filhos numa tribo de índio, sem estudar, sem civilização, sem ter registrado as crianças. Porque eu me lembro, ele tinha criança pequena, a mulher dele estava grávida. Esse covarde, tendo uma mulher de 7 meses, ele teve coragem de golpear uma outra mulher, mãe solo, 4 dias antes de ter um bebê, sozinha. Sozinha, vocês estão entendendo, gente, o tamanho da covardia? Vocês conseguem me entender o tamanho da covardia? Será que no dia que nasceu a criança dele, não passou pela cabeça dele que uma mãe tinha tido um nenê sozinha e que tinha levado um golpe? Logo depois a Gabriela viu nos status dele, ele comprou uma casa de luxo. Mas um pouco antes disso, ele era muito amigo do Pegoraro. Pegoraro, meu amigo, inclusive. Porque agora todo mundo, ninguém sabe onde é que tá o Portelinha, né? Os amigos dele, ninguém sabe. Pegoraro não sabe, o Bob não sabe, ninguém sabe onde é que tá o amiguinho deles, ninguém sabe, mas era um cu e as calças. Lá no evento do Pegoraro, esse boneco aí quis se impressionar lá com o Lê e a tal da a Ana Carolina, deu tudo as rodas de alumínio pro caminhão deles, tudo no cheque lá na DN Pneus. Esse caminhão que ele me vendeu, ele pegou tudo, os pneus e roda de alumínio, tudo lá na DN Pneus, que é lá o pessoal que faz o serviço pra mim nos meus pneus, que até amanhã eu vou estar lá. Ele também deu um golpe na DN, mas na DN foi de 70 mil reais, não foi de 300 mil reais. E não foi em mercadoria minha que ele pegou e não me pagou, foi em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, dinheiro dos meus filhos. Eu peço encarecidamente a Justiça do Paraná, Grupo Evoque Portela, estão dizendo que esse vagabundo tá lá no Pará vendendo adubo. Se alguém souber o paradeiro desse vagabundo, denuncie as autoridades.
Denunciem as autoridades. Se vocês verem ele em Paraná, em Belém do Pará, em Viagem, denunciem as autoridades, pessoal. Porque esse homem deu golpe em muita gente. Não foi só na DN Pneus, não foi só na Sheila Bela Ver. Vai ser preciso lhe dar um golpe num de vocês, para vocês me procurar e pedir minha ajuda. Porque até hoje nessa internet, eu sou a primeira mulher que fez vídeo aqui na internet. E até hoje eu só vi pessoas me julgando aqui na internet. Me julgando, me criticando, até viver a mesma história. Pessoas que me condenam, que fazem de mim o pior ser humano do mundo, enquanto eu sou a pessoa que eu só trabalho sem atrapalhar a vida de ninguém. Mas quando preciso de uma campanha para arrecadar dinheiro para câncer, para doença, para acidente, eu sou a primeira pessoa que o povo lembra. E eu tô aprendendo a dizer não. Eu tô aprendendo a dizer não para quem também disse não para mim. É isso que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a dar um basta a todas as pessoas que me procuram para fazer campanha, para filho, para tio, para irmão, para mãe, para pai. Chega! Não faço mais, não me procurem mais para isso. Porque quando é algo que poderia me ajudar, eu sou criticada, eu sou apontada. E eu vejo pessoas inocentando um covarde, um ladrão desse, porque isso é um ladrão, gente. Alguém que tira o dinheiro de uma pessoa e não devolve, ele é um ladrão, meu pai. O que ele vai ser, Senhor? Eu peço a Deus que não deixa eu morrer. Que não deixe eu morrer sem eu receber o meu dinheiro. Sem eu receber. Porque as marcas e as cicatrizes que o OnlyFans deixou na minha vida serão eternas. Serão muito, muito, muito eternas. As marcas de OnlyFans, as marcas de um ano que eu tive o site para salvar a minha família naquela situação. Eu tenho certeza que isso vai doer para sempre em mim. E eu não desejo isso para ninguém. E eu paro de seguir toda e qualquer mulher que eu vejo fazendo essas coisas. Porque é um caminho sem volta, é um caminho de ilusão. Eu só entrei porque eu não tinha alternativa. Ou alguém consegue imaginar que uma mulher com corte de cesariana na barriga, dando mamar para um filho, conseguiria passar por isso? Tem que ser muito corajosa, tem que ter muito sangue no olho, muito amor pelos filhos para viver isso, muito amor. Enquanto um covarde pegou todo o meu dinheiro, e eu conto com a justiça de Deus, conto com a justiça da terra, a justiça do Paraná, a justiça do Pará, a justiça de qualquer estado aí, que catem esse vagabundo, porque ele tem bens, e ele pode botar em laranja, botar em nome de esposa, botar em nome de cunhado, botar em nome de mãe. Que a justiça faça o papel dela e traga com juros e correção monetária, porque nada nessa vida, mas nada do que vem acontecer vai mudar o que eu tive que viver. Eu vivi. Eu vou ser julgada para sempre por pessoas que não sabem nada de mim, que não sabem da minha história, que não sabem da minha luta, que não sabem da minha criação, que não sabem da mãe que me criou com respeito e com honestidade. E até para isso, quando eu fui abrir esse maldito site, eu reuni toda a minha família, expliquei a situação. E eu disse, gente, eu não tenho outra solução.
Eu preciso que vocês aceitem, me ajudem, me entendam. E todos eles me respeitaram a minha decisão, toda a minha família. Eu nunca fui condenada pela minha família por isso, nunca. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos e meus filhos sabem a mulher decente que eu sou. Sabem a mulher decente que eu sou. E um dia, se Deus botar um homem na minha vida, um homem que vai passar o resto da vida comigo, ele vai saber dos meus valores. E não é os meus valores financeiros, não é os meus valores estéticos, mas são os meus valores que estão aqui, ó. Que não se compra, não se vende, não se troca. Vocês entenderam como é que foi a história, gente? Porque talvez aquele vídeo não ficou muito bem explicado. Porque eu tava 4 horas da manhã tomando meio litro de Aprazolam. Meio litro. Que ontem minha mãe me achou no quarto com uma sacola na cabeça. Uma sacola na cabeça. Minha família se desesperou. Todo mundo dizia, não vai viajar, não vai. Briguei feio com a Gabriela, porque ela ligou pro dono da carga e pediu pra não me carregar, não me darem carga nesses dias. E eu falei, eu vou porque eu preciso trabalhar. Eu jamais vou pegar o meu caminhão e vou jogar no paredão de pedra. Sabe por quê? Porque eu paguei isso aqui em 48 parcelas de dor e lágrima. 48 parcelas. E isso aqui vai ser rifa de vocês daqui uns dias. Mas isso aqui, acima de tudo, é o patrimônio dos meus filhos pequenos, que eu ainda tô longe de encaminhar eles. Então eu jamais vou fazer uma besteira dessa, jamais. A não ser que Deus diga, hoje, Sheila, hoje acabou pra você. Porque ontem eu queria que acabasse. Porque já eram 2, 3 noites que eu não dormia. Que eu não conseguia dormir. Eu sentia dor na alma. Eu lembrava desse cara e eu tinha vontade de me esfaquear. Eu com uma criança pequena pra cuidar, meu Deus do céu, meus pais que precisam de mim. E eu peço justiça de vocês, gente, justiça, gente. Não espere sentir essa dor, porque não é 300 pila. Foram 300 mil reais, meu pai. 300 mil reais. Que teria evitado de eu ter aberto um OnlyFans, de eu ter vivido esse tempo para ser julgada para sempre por pessoas que não sabem quem eu sou, que não sabem da minha história, que não sabem nada da minha vida, nada, ai, não sabem o ser humano de valor que eu sou. Eu peço perdão para vocês pelo desabafo, galera. Não sei que hora eu vou postar esse vídeo, mas nesse momento são 9h15 da manhã. Eu tô aqui na BR-116. Eu tô quase chegando em Lages. Ali em Lages eu vou pegar sentido Dom Cerrito, sentido Campos Novos, e vou ir lá pro Fraiburgo efetuar o carregamento. E vai ser uma viagem maravilhosa, porque Deus entrou comigo aqui dentro. E Ele vai comigo e vai voltar. Porque eu deixei minha mãe em casa preocupada, chorando. Deixei todo mundo preocupado e chorando. E eu precisava desse momento aqui sozinha com Deus. Eu e Deus. Pra mim conversar com Deus, pra mim gritar pra Deus e pra mim desabafar pra Deus. E esse vídeo é pra você que não entendeu aquele vídeo. Que não entendeu. Tá bom, meus amores? Peço desculpa do desabafo. Mas tem coisas que ferem demais a nossa alma, a nossa história. E são cicatrizes que elas vão ficar para sempre na nossa vida. Para sempre. Porque a dor do julgamento, vocês tenham certeza que é pior do que uma facada. Pior do que uma facada, do que um tiro no meio da cara. É muito pior. Pessoas te julgarem sem conhecer sua história, sem saber quem é você.
É uma facada que dói lá na alma, que você prefere às vezes morrer, parar de respirar do que tá nesse mundo. Mas eu tenho muita fé, tá fazendo 3 anos agora. Eu tenho muita fé que a justiça vai se unir, a justiça do Paraná. Se é que tá no Pará esse vagabundo, a justiça vai catar ele no Pará. E a gente vai ouvir essa notícia, Brasil. A gente vai ouvir essa notícia, Brasil. A gente vai ouvir. Porque eu vou reportar pra vocês aqui em nome de Jesus. Eu acredito. Eu acredito que isso vai acontecer, gente. Um beijo, um bom fim de semana, pessoal. Perdoe o desabafo, mas foi muito necessário esse desabafo, muito.